Olá, Fênix, vamos renascer? Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu venho aqui falar um pouco sobre o ano de 2024. Bom, meu nome é Terezinha Martins, sou taróloga e numeróloga. Não sou astróloga, mas curiosa e pesquiso de assuntos que possam aqui nos auxiliar nessa grande jornada, inclusive espiritual, em vivência na matéria, né? Não vou dar aula aqui, principalmente porque eu sou uma básica conhecedora, mas a gente pesquisa e o ciclo maior de Saturno, na verdade, vem de 2017 e vai até 2052. É um período de mais ou menos 35 ou 36 anos. Eu acredito que vocês já devam ter escutado sobre isso, né? O ciclo anterior foi o do Sol, de 1981 até 2016. E o ciclo menor acaba ocorrendo a cada 7 anos. Portanto, em 2024, nós vamos ter duplo Saturno. Duplo Saturno, que é um regente maior e um regente menor. Que mais? 2025 nós vamos para Júpiter. Bom, mas vamos falar de Saturno. Ele é chamado de Deus do Karma e Deus do Tempo. Então, vamos tentar nos preparar para 2024 e começarmos agora tudo isso que eu vou tentar explanar aqui de uma forma simplista, óbvio, mas para nos atentarmos, né? Estamos duas vezes, na verdade, sendo chamados e alertados, ou um empurrão para a evolução da nossa alma, evoluirmos para sermos seres humanos, né? Que é para isso que estamos aqui, evoluir. Então vamos, a partir de hoje, ou a partir de estar vendo este vídeo, que possamos estar atentos, né? Saturno, na verdade, ele vem abalar as nossas estruturas para nos reestruturarmos novamente. Ele vai fazer emergir tudo que está escondido dentro da gente, né? Para que possamos nos reestruturar para nossa evolução, né? Saturno também, ele é Deus do Karma, né? Ele nos atinge na nossa vida na parte que mais dói, que sentimos mais dificuldade, onde teremos certamente mais trabalho, o lugar onde os nossos medos afloram. O Saturno também pode nos mostrar circunstâncias das nossas vidas aos quais estamos refém. Então, onde a gente tem limitação, onde a gente tem a nossa vaidade, onde a gente tem o nosso egoísmo. Quero deixar bem claro aqui para vocês que eu também estou no mesmo jogo evolutivo que todos nós, né? Então, passo também as mesmos desafios, né? Então vamos lá. Lembrando, gente, que nenhum astro ele é bom ou ruim, né? Seria as pessoas limitarem e falar, porque Saturno, ele é o Deus do Karma, ele é o Deus do Tempo, porque vamos ter muitos desafios. Não, gente, tudo tem o seu lado bom ou ruim, né? Então, não vamos deixar que falar, Saturno é ruim. Não, todos têm a sua dualidade, né? E Saturno, o sucesso também é garantido se as suas regras forem obedecidas, que é a gente ter dedicação, ter empenho, ter paciência, que são tudo relacionado a ele também, né? Assim como o Senhor do Tempo, né? E o tempo, na verdade, nos ensina demasiadamente. No nosso dia a dia, a gente sabe que o tempo, inclusive, sara feridas. O tempo é importante, né? As coisas também não acontecem quando nós queremos, e sim quando é o tempo correto. Por exemplo, se você está procurando uma evolução espiritual ou uma evolução em certos tipos de alguma coisa, ou um trabalho, ou um namorado novo, ele chega exatamente no momento em que estamos preparados para receber aquilo, né? Então, muitas vezes a espera é exigida da gente também, né? E nesse período de espera, como nós nos comportamos?
Aproveitamos esse tempo para nos aperfeiçoar ou desperdiçamos com coisas que não nos levam a nada, tá? Então refletimos sobre nossas atitudes, aumentamos na nossa sabedoria ou ficamos reclamando como crianças mimadas, né? Refletimos sobre nossas atitudes, né? Saturno também ele é amadurecimento. Então é um momento certo, depende, lógico, do nosso comportamento, é um amadurecimento. Saturno está sempre observando como lidamos com cada situação, qual o nosso amadurecimento, na questão, inclusive, de mudanças de comportamentos, mudanças de paradigmas, mudanças de comportamentos, inclusive, de crenças limitantes, né? Que nos impede de seguir adiante. Então, qual a nossa dedicação a essas metas? Qual o nosso grau de comprometimento com isso? A nossa aceitação da nossa luz e da nossa sombra. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, quando eu estou num reconhecimento ou verificando essa parte de autoconhecimento, nossa, quantas sombras eu tenho. Abrace essa sombra. Todos nós temos luz e temos sombra, mas abrace essa sombra. Eu sou dessa forma? Ok, eu sou dessa forma, mas eu quero mudar? Se eu quero mudar, então eu vou procurar me observar, procurar me olhar. Enquanto, inclusive, eu estava preparando todo esse texto, vocês não imaginam o quanto eu me deparei e falava, nossa, como eu tenho que me observar. Como, se nós queremos mudar, a gente tem que fazer essa observação e nessa observação nós vamos nos transformando. Essa é a verdade. Nós nos transformamos. Né? Então, essa autoaceitação, a autoaceitação de que somos luz, mas também somos sombras e devemos aceitar isso, né? Não gastar energias com coisas que não dependem de nós. Saturno nos fala isso, como por exemplo, né? Você se alimenta de mídias catastróficas, né? Fake news, como por exemplo o que a gente vê aí na internet ou na televisão, que sinceramente eu não assisto. Não assisto, procuro me atualizar de outras formas. Mas as pessoas, estamos à beira de uma guerra, da Terceira Guerra Mundial. Gente, vocês conseguem imaginar, quando vocês assistem isso e vocês entram nessa energia, o medo, a insegurança que assolam vocês? Então, assim, muito cuidado. Então, imagine essa emanação de energia tão baixa, de um sentido individual, e aí, no sentido coletivo, todas as pessoas ouvindo isso e tendo esses medos, essas inseguranças. Quer dizer, o quântico, a energia planetária, consegue imaginar isso, o impacto que dá para o nosso planeta? Então, assim, e muitas fake news que a gente sabe que é exatamente para chamar a atenção, porque o catastrófico chama a atenção. O que é desastre, você pode perceber, tá passando por uma via, tem um acidente, as pessoas passam vagarosamente para ver o que aconteceu. Então, muito cuidado com isso, né? A gente não deve estar alienado, que é como eu falei, eu não assisto, mas eu procuro me informar. Mas me informar do quê? De coisas boas, que alimente o meu coração, alimente a minha alma, que me alimente de uma forma positiva, né? Mas nossa consciência e atenção, de fato, tem que estar realmente onde podemos agir. Como, por exemplo, está para essas mídias catastróficas, como eu estou voltando a repetir, a falar, me desculpe, mas esse é o fato. Podemos agir com relação a isso? Uma guerra que está sendo feita em outro lugar, podemos fazer alguma coisa? Não. Se não possamos fazer, sim. E o que podemos fazer? Fazer nossas orações para que a guerra acabe, para fazer as nossas orações para que o mundo entre em paz,
dentro lá da guerra, mas, por exemplo, a gente vai fazer uma meditação com relação a essa parte da guerra. Olha, preste atenção em como você faz esta oração para que esta guerra acabe. A gente já fica pensando nas bombas, nas pessoas que estão sendo mortas, e isto e aquilo. Nós estamos, na verdade, quando fazemos isso, estamos aumentando a parte quântica e energética de que isso continue. Então, qual a forma correta? Vamos fazer de uma forma diferente. Vamos ver os soldados jogando as armas no chão, se abraçando, né? Se abraçando, as pessoas felizes no local, com seus animais, né? Com seus animais, estando felizes, é mudar a nossa visão da situação, mas mudando a visão pelo um lado positivo e não alimentando esse quanto energético, né? Então a gente sabe que o lado de Saturno, ele é rigoroso, rigoroso não. Então imagina, a gente sendo inflexível, rigoroso, o que vai devolver a você? Portanto, o que você pensa, você cria. E o que você cria, você gera. Gera para você, de uma forma individual, e gera para o mundo, de uma forma coletiva. Então, a gente sempre fica na parte do efeito e não na causa, né? Por exemplo, você está no trânsito, uma pessoa te corta, você nem dá tempo da pessoa chegar e pedir desculpas a você. Você simplesmente já solta aquele monte de energia, né, de sentimentos negativos para outra pessoa. Você não sabe se é a causa. E qual é a causa? Você sabe qual é exatamente a causa por que essa pessoa saiu cortando no trânsito? Se ela está indo socorrer uma família, socorrer um amigo, socorrer alguém. Isso mesmo em trem, em metrô, em ônibus. Então, vamos procurar nos ater, não na questão de não julgarmos. Eu vou contar uma história particular. Eu era síndica num prédio e houve um problema. Eu era casada e eu fui agredida. E naquela agressão, é óbvio, qualquer um se exalta. Então, foi muito barulho, e foi isso à noite, muito barulho, bati porta de carro, gritava, nervosa, né? E peguei meu ex-marido, né? Na época era ainda atual, mas peguei meu ex-marido, as coisas dele, e levei para casa da mãe dele. No outro dia, um vizinho, e eu sendo síndica, é óbvio que as pessoas iriam vir a mim. E um vizinho virou para mim e falou assim: Terezinha, o que aconteceu ontem à noite? Houve muito barulho, era muito escândalo, inclusive uma pessoa dava a impressão que estava tendo uma briga. E eu virei para essa pessoa, na época, não vou falar o nome, né, mas virei para essa pessoa e falei: olha, senhor, faz o seguinte, eu como síndica estou aqui para atendê-lo. O senhor sabe identificar qual foi o apartamento? Ele: não sei identificar, mas eu sei que ocorreu esta situação. Eu falei: bom, então faça o seguinte para mim. O senhor faça, por gentileza, uma reclamação do barulho que incomodou o senhor e, inclusive, coloque o meu apartamento como sendo a pessoa que fez isso. Porque ele falou: nossa, mas o que aconteceu? Porque nunca tive nenhum problema de fazer escândalo ou bagunça ou por conta de festa, nunca isso havia acontecido. Eu falei: olha, eu sofri uma agressão e por conta dessa agressão eu fiquei nervosa, tudo, e aconteceu tudo. Esta pessoa não sabia a causa. E quando esta pessoa soube a causa, a primeira reação dela foi: você está bem? Está tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa? O que eu posso te ajudar? Então,
Vocês conseguem entender que a partir do momento que sabemos da causa e do ocorrido, o nosso efeito muda? E ele virou para mim e falou: não, Terezinha, não quero fazer nenhum tipo de reclamação, peço desculpa, inclusive, não sabia e eu não vou fazer não, eu só quero saber se está tudo bem e se você precisar, estou aqui. Então, vamos procurar estar sempre no saber a causa, para não querermos partir de forma que possa, inclusive, impactar muito mais na vida do outro, sem saber efetivamente qual é a causa, né? Então é como orar e vigiar. Então devemos sempre estar atentos. Inclusive isso foi o que aconteceu fazendo esse texto todo aqui, né? Como estamos sempre na parte, inclusive, de julgamento, né? Então vamos relembrar, inclusive, uma parte bíblica que fala: cuide das coisas espirituais, que o resto lhe será dado por acréscimo, né? Que é Mateus 6,33, acredito que seja isso. Então, quantas vezes a gente olha para a grama do vizinho e fala: nossa, como a grama do vizinho é verde, é tão bonita, é tão esplendorosa, como eu gostaria de ter aquilo. Será que realmente estaríamos dispostos a fazer o que este vizinho faz? Às vezes esse vizinho passa 3, 5 horas puxando cada erva daninha que está naquele gramado verde que você vê, né? E vamos procurar colocar em práticas, inclusive, as nossas habilidades. Como, por exemplo, muitas vezes, né? Colocar em prática as nossas habilidades. Como, por exemplo, eu tinha uma pessoa que virou para mim e falava: nossa, eu não sei o que eu faço, ou eu tô sem dinheiro e isso. E essa pessoa tinha uma grande habilidade com relação à pintura, com relação a ponto cruz. Eu falei: vai nas redes sociais, começa a divulgar o seu trabalho, né? Em vez de você ficar olhando para o outro e falar: o nosso outro tem tanto dinheiro, o outro tem tanta coisa, mas o outro está olhando para a própria vida, não está olhando para a vida do outro. E essa pessoa, inclusive, começou a olhar para a própria vida e começou a dedicar-se a essas partes. A pessoa hoje, inclusive, tem agenda assim para meses depois com relação a essas habilidades que ela tem. Por quê? Porque começou a divulgar, começou a olhar para a situação que ela tem, para as habilidades que ela tem, para as coisas que está ao alcance dela de fazer, né? Voltando para Saturno, o que ele nos pede? Justiça, igualdade, amor, fraternidade e prática do bem. Então vamos lá. Quantas vezes a gente pensa que para ajudar o próximo a gente precisa de dinheiro? Não, gente. Não é, não só isso. Sim, às vezes precisamos ter dinheiro, mas quantas pessoas estão pedindo dinheiro assim, por exemplo, ONGs aí que começaram a ajudar desde a época da pandemia. Essas ONGs às vezes pedem R$1, R$2, R$10, o quanto você possa, porque uma andorinha não faz verão, mas muitas andorinhas, entende? Então, e não é só essa questão financeira. Quantas vezes, observe, quantas vezes você fala bom dia e nem olha no olho da pessoa, não olha no olho, vendo a alma da pessoa. Um bom dia, olhando nos olhos, né? Você está bem. E de repente um abraço, simplesmente isso. Quantas pessoas andam passando dificuldade com depressão e tudo mais? Tem noção o que um abraço para uma dessas pessoas é a prática do bem, gente? Isso também é uma prática do bem. Então, inúmeras formas a gente pode contribuir, de inúmeras formas. O arcano correspondente a Saturno é o arcano do julgamento.
Como essa carta, que vocês já viram inúmeras vezes, né? Este é o arcano do tarô Oswald Wirth e este é o The Light Seers. Então, este arcano simboliza o juízo final, quando o consulente deve analisar toda a situação em que você se encontra, né? Tomando decisões, que às vezes pode ser até irreversível. Então é possível que tenha que passar por uma fase de reflexão interior, construindo e desconstruindo pensamentos e sentimentos passados assim, a fim de tomar uma decisão, né? Que eu chamo essa carta do julgamento, inclusive, de renascimento, que é um renascimento nosso, né? Inclusive na numerologia kármica que eu trabalho, né? Significa o quê? A gente ter que se desprender do passado, desprender-se do passado e deixar as coisas para trás, né? A tarefa de aprender simplesmente com o passado e não repetir, e tocar o barco para frente, se esforçando para ser mais livre, né? E por quê? O que acontece também? A autocondenação faz com que muitas oportunidades sejam desperdiçadas. Por quê? Porque você fica no passado. Por exemplo, tá? Por exemplo, imagina você tendo uma grande oportunidade e você não dando um passo mais à frente pelo fato de você ficar olhando, porque no meu passado, por exemplo, eu tive um relacionamento e no meu passado esse relacionamento me agrediu. Eu não vou me relacionar mais na vida por conta disso? Não. Talvez naquela época, internamente, eu chamei exatamente isso para mim. Então é mudando as consciências, é mudando as nossas atitudes. Então precisamos desenvolver inclusive a paciência, buscar novas oportunidades, aprender com os erros, renascer, buscando o quê? O positivismo e o bem-estar. Outra coisa que nós vamos ter em 2024, que somando, né, é o arcano da justiça. O arcano da justiça. Então vamos lá. A justiça é o quê? A justiça analisa as situações racionalmente, sem deixar que as emoções interfiram, né? Representa o equilíbrio das emoções nas decisões, ponderação e ter uma análise muito cuidadosa, né? Mostra também que nós vamos colher os frutos que plantamos, que a justiça é isso. Você plantou o bem, você vai receber o bem. Você planta o mal, provavelmente, né? É igual aquela história, né? Você quer plantar uma planta, um tipo de fruta. Não adianta achar que você vai plantar laranja e vai colher mexerica. Se você plantar laranja, você vai receber. Aquela árvore vai te devolver laranja, ela não vai te devolver outra coisa, né? Então devemos ser cuidadosos e principalmente prevendo as consequências, né, de nossos atos, né? Todas as decisões devem ser tomadas de um modo crítico e inteligente, pois tudo passa pelo crivo da justiça. Tudo passa. Na nossa vida a gente sabe que é assim, né? Então a justiça analisa racionalmente, ela é racional, ela é imparcial e ela é decisiva. Então, trabalhar a justiça também é trabalhar o equilíbrio da matéria e do espírito, né? E o retorno do karma também, né? Então, devemos analisar, né? Então, a mudança mundial depende principalmente da nossa mudança individual. E sim, é um ato de coragem e é muito desafiador isso. Desafiador para todos nós, principalmente
como estamos vivendo hoje. Então é desafiante tudo isso. Então nós precisamos de ter autorresponsabilidade e autoconhecimento. Se eu me conheço e sei exatamente onde eu devo melhorar, mudando assim meu patamar de consciência e a minha frequência. A partir daí, você vai começar a atrair situações em que seu quanto energético se eleve. Consegue entender? Você mudando internamente, tudo à sua volta muda. É muito automático. Então, novo trabalho, novo amor, uma nova situação financeira, sim, como aquela que eu acabei de dizer, da pessoa, parou de olhar para os lados e começou a olhar para as habilidades que ela tinha, e está aí. Nossos mentores espirituais, pessoas de boas índoles começam a se aproximar de nós, né? Livros, pessoas, vídeos que chegam para nós e que nos fazem virar a chave, né? Então, muitas das vezes a gente tem a mania, você, eu também, de culpar, né, os outros, e tudo está errado fora. Vamos tentar modificar isso e olhar e falar assim, porque olha, muitas das vezes eu tenho o costume de falar que quando apontamos o dedo, esquecemos que tem 4 apontados para nós. A gente também não pode ser radical e falar que o erro está sempre com a gente, né? Mas é sermos justos e analisarmos a situação fria como a justiça, né? Quero trabalhar, mas você está indo em busca, está colocando mais currículo? Procure novas formas. Às vezes, quantas pessoas, inclusive, aquele trabalho não está me pagando muito. Daquele pequeno trabalho que não está te pagando muito, pode ser ali a oportunidade que você tem de passar um período ali e isso dá um boom na sua carreira profissional, um boom na sua parte financeira. Então, e às vezes devemos, inclusive, termos a consciência de que galgamos passo a passo, assim como no nosso autoconhecimento. Galgar passo a passo. Outra coisa, quero evoluir, mas não perdoamos. Não perdoamos. Não perdoamos os nossos pais, não perdoamos a nossa mãe, não perdoamos o nosso amigo. Por quê? Porque estamos no efeito e não na causa. Não precisa, às vezes por conta de quê? De orgulho próprio. Se quiser, vem até mim. Isso vale a pena? Afinal de contas, está machucando a você, não é a outra pessoa. Não é a outra pessoa que está sendo machucada com isso. Então, não é melhor você perdoar e limpar seu coração disso tudo? Daí a gente acaba, eu não estou entendendo porque nada muda. Como, por exemplo, a questão do dedo podre. Eu era uma das pessoas que eu falava, nossa, eu tenho um dedo podre para as coisas. E por que eu tinha dedo podre? Porque eu era uma pessoa também muito orgulhosa. Por várias vezes, inclusive prepotente. Sim, já vi muitas das minhas sombras e tem muitas ainda para ver. Mas aquilo que eu atraía para mim era a minha forma de pensamento, era aquilo que eu precisava para poder evoluir. Passei e vou passar mais. Mas hoje de uma forma diferente. Hoje eu vejo que é de forma diferente. Quantas coisas, é mais ou menos assim. Quantas vezes a gente chega à noite e fala assim, olha, meu Deus do céu, nos livre de todo o mal, amém. Aí chega uma pessoa que você descobre, você gosta muito daquela pessoa, e você descobre que essa pessoa passou a perna em você, ou falou mal de você. Meu Deus do céu!
todas as noites você deita lá no seu travesseiro, ou você faz a sua oração ajoelhada ou sentada, e você pede todas as noites para que Deus nos livre de todo o mal. Aí Deus vem, tira a pessoa da sua vida, e aí você fica se lamentando. Ele te livrou. Agradeça. Eu falo que eu agradeço todos os dias da minha vida por muitas coisas terem dado errado. Se muitas coisas tivessem dado certo, eu não estaria aqui hoje, criando essa coragem de fazer vídeos, de mexer com tarô, de mexer com numerologia kármica. Vocês não imaginam para mim o quanto é difícil gravar olhando para a câmera. Muito difícil. Então, com relação a esse dedo podre, vamos tentar transformar internamente, mudamos a nossa energia. Você pode ter certeza, essa palavra dedo podre na sua vida não vai existir mais. Não vai. E agradeço, vou voltar a repetir, agradeço muito. Tive meus problemas de depressão, inclusive antes de vir para esse país. Eu estava muito depressiva por um término de um relacionamento, mas que para mim hoje é libertador. E sabe qual foi a parte mais difícil? Não foi perdoar a outra pessoa. A parte mais difícil foi me perdoar. Essa foi a parte mais difícil. Me perdoar. Consegui me perdoar e agradeço muito por não ter dado certo, porque hoje eu estou aqui. Então, nós criamos tudo pelos nossos padrões, pelas nossas questões energéticas. Então, devemos parar de falar e colocar em ação. E o último recado que eu tenho para dar para vocês é: então, sejamos autorresponsáveis e vamos buscar este autoconhecimento no âmbito individual. Pois, alimentando as coisas de Deus, o resto, de Deus e do Espírito, o resto, com toda certeza, nos será dado por acréscimo, a nível coletivo. Então, vamos procurar nos transformar, independentes dos desafios. E o recado principal: não fiquemos no catastrofismo, cuidado com essas fake news, não se alimente de ódio com relação à política, a isso, aquilo. Ódio, medo, insegurança. Mais um detalhe que eu tenho que contar, que eu acho muito importante e que é lógico, né? Embora eu esteja em um outro país, eu tenho família no Brasil. E, por exemplo, muitas das pessoas, vai ter guerra. As pessoas saem correndo para o supermercado, comprando e acumulando dentro das suas casas alimentos, que faz com que suba o valor dos alimentos. E aí, com essas chuvas que houveram, em cada local teve seu ponto, mas eu sei que em São Paulo, na região de São Paulo, Grande ABC, muitas pessoas ficaram sem energia. E o que aconteceu com esses alimentos? Tiveram que ir para o lixo. Então, entende? As pessoas se alimentando do medo, das inseguranças, de tristeza, fazendo com que o valor dos alimentos suba, ou de qualquer outro tipo de coisa acaba subindo, impactando na vida de uma forma coletiva, e depois tendo que jogar tudo isso fora. Então, vamos ser mais autos responsáveis, vamos tomar cuidado do que escutamos na mídia e vamos nos alimentar de coisas boas, de Deus, independente de qual religião você tenha. E muito cuidado com o que pede para Deus, porque é aquilo, você pede para tirar pessoas da sua vida, que o mal não te assole. E Deus vai lá e Ele age na sua vida.
Então é isso, eu espero que tenha esclarecido alguma coisa para vocês. Coloquei os meus exemplos porque eu acho que fica muito mais fácil para termos um entendimento. E Saturno vai estar, como é a parte astrológica, o ano novo astrológico vai ser entre 20 e 21 de março. Então temos tempo de nos prepararmos daqui até a virada do ano novo astrológico para darmos um início já de uma forma diferente. Então vamos nos policiando, vamos renascendo e não julgando. Vamos ser justos com nós, conosco mesmo, para sermos justos com os outros, né? E é como aquela história. Quantas vezes, o que adianta às vezes termos pequenas crenças, ou independente da crença de qualquer um, ou de rezar, ou de a virada do ano profano, que a gente chama de 31 de dezembro a 1º de janeiro. O que adianta às vezes a gente ir lá e pularmos as 7 ondas, ou fazermos as nossas orações e sairmos de lá e estarmos com o coração angustiado, o coração cheio de amargura? Isso não vai fazer uma virada na sua vida. A virada na sua vida será a partir do momento que você olhar internamente, vendo a sua luz e vendo as suas sombras, abraçando as suas sombras, exaltando a sua luz, e que tenhamos um 2024 maravilhoso, com a fé em Jesus, com a fé em Cristo, com a fé em Oxalá, com a fé que você tenha um 2024 maravilhoso, porque eu tenho certeza que o meu, embora tenha muitos desafios, porque na minha numerologia kármica, eu sei que 2023 para mim será muito desafiante, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir passar por todas elas, e com a fé naquele lá em cima, olhando internamente para mim, orando, vigiando, olhando as minhas atitudes, eu tenho fé de que eu vou passar um 2024 maravilhosamente bem, assim como eu desejo para mim, eu desejo do fundo do coração para você também. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.